Olá, investidores! Bem-vindos de novo aqui no canal. Hoje eu vou falar a respeito de especulação e matemática. Bem, eu vou simplificar bastante minhas ideias para ficarem claras e bem objetivas. Primeiro, eu tenho duas posições na minha carteira, no meu patrimônio. Uma de investimentos de longo prazo, com geração de retorno para mim como acionista, seja via dividendo, crescimento de valor de mercado da ação, geração de caixa e por aí vai. Não é sobre isso esse vídeo. Eu tenho uma parte que eu faço na carteira, especulação declarada, que eu aprendi a entender isso, a classificar. Eu fiz um vídeo já falando sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo. Quando eu conceituei bem isso para mim, eu falei, isso aqui é especular, isso aqui é investir, ficou muito mais fácil. Primeiro que eu consegui dividir uma parte do dinheiro para cada estratégia. E a segunda é que eu peguei a parte de especulação e falei, agora vamos trabalhar aqui em probabilidades. E ao longo dos anos eu fui melhorando isso. E é isso que eu quero compartilhar, uma experiência de muito tempo. Eu não faço especulação baseada em gráficos. Eu acho um pouco mais complexo, há quem faça isso e faça muito bem, mas não é minha pegada. A minha pegada é fundamentalista. Então eu tentei pegar a análise que eu faço de fundamentos pessoal minha para negócios e olhar e tentar achar simetrias. O que é uma simetria? Deixa eu te explicar melhor. Vamos falar a respeito de jogos. O primeiro jogo, a gente vai jogar cara ou coroa. Eu e você vamos jogar o jogo cara ou coroa. Se você ganhar, eu vou te dar R$5 e se eu ganhar você me dá R$1. Você quer jogar esse jogo? Se fizesse essa proposta para mim, ganhando 5-1, eu aceitaria. Por quê? Poxa, 50% de chance de ganhar ou de perder, mas o resultado é extremamente favorável, porque o 5-1 ele é vantajoso. Você colocaria todo o seu patrimônio nessa aposta? Algumas pessoas sim colocariam, e isso está errado. Primeiro que você tem que procurar se expor a teses dessa forma, ou seja, probabilidades assim, com pequenas quantias do seu capital. Por quê? Se você colocar todo o seu patrimônio, você tem 50% de chance de ficar 5 vezes mais rico. Mas você tem também 50% de chance de ir para a ruína. Então o que você está apostando é a riqueza e a ruína, eu não acho que faça sentido. Talvez você tenha um incremento no seu patrimônio seja interessante. Então o que eu faço? Eu procuro várias vezes essa probabilidade na minha frente. De apesar de ter 50%, a assimetria ser muito grande. E toda vez que eu encontro, eu ponho um pouquinho do capital. Por quê? Eu estou procurando, na verdade, várias teses dessa para poder fazer as minhas alocações e não aquela que vai ser a transformadora da vida, etc. Muito bem, agora vamos falar sobre outro jogo. O outro jogo é o jogo sobre dados. Pega aquele dado convencional que tem 6 faces e a gente vai jogar também. Vamos dizer o seguinte, se sair o número 1, você vai me dar R$1. E se sair os números de 2 até 6, ou seja, qualquer outro resultado, eu vou te dar R$1 também. Muito bem, você deve ter achado também bem favorável e vantajoso esse jogo, porque a gente não está falando mais de intensidade de resultado, foi com o jogo de moeda, a gente está falando sobre probabilidade de resultado. Então, se você tem uma aposta de 5 chances de ganhar para cada uma que perde, mas você ganha ou perde R$1, esse jogo também parece ser interessante. Mais uma vez, você colocaria todo o seu patrimônio aí? Eu não colocaria. Algumas pessoas colocariam. Elas teriam, então, uma chance razoavelmente grande de dobrar a sua riqueza e uma chance menor de ruína, mas essa chance ainda existe. Então, eu também não quero colocar todo o meu patrimônio nisso. Mas eu também acho interessante, de vez em quando, achar teses como essa para fazer as minhas alocações de capital. Muito bem, então eu vou fazer aqui um modelo para você entender. Então, a gente tem um jogo, que é o jogo da moeda, onde você tem metade de chance de acerto, metade de perda, e quando você ganha 5 vezes, e quando você perde uma vez. Então esse é o jogo de resultado, de intensidade. E eu tenho um outro jogo aqui, que é o jogo de dado, onde eu tenho 1/6 de chance de perder e 5/6 de chance de ganhar. Quando eu ganho uma vez, e quando eu perco uma vez. Muito interessante, você pode achar essas teses, por exemplo, colocar 0,5% do seu patrimônio, 1% do seu patrimônio em cada tese dessa. Então, o que eu faço? Eu procuro essas teses e, eventualmente, sabe o que acontece? Eu acho uma tese que se enquadre aqui. Poxa, Daniel, você sabe exatamente o resultado provável? Não. Aí é que está. Eu tenho uma noção de quando a probabilidade ela é maior de acontecer e quando a probabilidade, o resultado também é assimétrico. É muito mais fácil você calcular a simetria do resultado, né, aqui, do que você calcular exatamente as probabilidades.
Então o que eu procuro? Eu procuro teses que são assimétricas, assim, notadamente, descaradamente assimétricas. Como, por exemplo, a tese do urânio. É mais provável que a indústria de geração de energia nuclear do mundo continue comprando urânio, que tem um preço bem baixo de custo, do custo total da empreitada, é um preço irrisório, é um preço muito pequeno. É provável que eles continuem comprando, mesmo que o preço do urânio dobre, triplique ou até quintuplique. Eles vão continuar comprando, porque a aposta deles é de longo prazo, o investimento é de longo prazo. Então eles não podem simplesmente desligar e amargar prejuízo. Ou seja, é botar um pouquinho a mais de dinheiro para continuar fazendo todo o investimento lucrativo. Então a gente fala que a probabilidade é maior. Não dá para eu substituir a energia nuclear que já está instalada no mundo, não dá para eu desligar os reatores nucleares, como muitos países estão voltando atrás, e o preço do urânio atingiu um valor tão baixo, que ele ficou abaixo do custo de produção da grande maioria dos produtores no mundo, quebrou 90% da indústria de produção de urânio, e quem sobrou minerando urânio, começou a diminuir a produção, porque falou, eu não vou gastar a riqueza que eu tenho aqui em jazidas para lucrar quase nada. Eu preciso de ter um lucro maior para poder justificar o meu investimento, minha geração de valor para os acionistas. Todo mundo baixou a produção, a gente já está com produção menor do que a demanda mundial e a projeção dos próximos anos é que isso piore, o que vai aumentar o preço do urânio e é o que a gente chama de um preço de incentivo para novos fabricantes entrarem em cena. Então, como eu falei, a probabilidade do preço do urânio subir ela é muito maior que 50%. Eu coloco uma probabilidade altamente provável. E aí a gente entra, então, pelo menos numa assimetria de chances de acontecer. E o resultado? Se eu fosse investir no urânio físico mesmo, comprar lá um fundo de urânio que tem só urânio, e o urânio, por exemplo, triplicar de valor, eu ganho 2 vezes o meu investimento. Vamos deixar ele mais para esse lado daqui. Não é 1 para 1, mas é pouca coisa ali. É uns 2 para 1, talvez um 3 para 1. Mas isso é investimento no urânio físico. Se você faz investimento em empresas cujo valor de mercado está na lona, porque ele depende muito do urânio, empresas inclusive que não geram nenhuma receita hoje, que estão na, que eu chamo, numa fase de hibernação, só simplesmente vão desaparecerem, porque já que 90% da indústria quebrou, sobraram algumas poucas. Se o preço do urânio incrementar, ou seja, subir, a gente pode ter valorizações expressivas de 5, 10, 15, 20 vezes o valor de mercado dessas empresas. A assimetria, então, em probabilidade é muito grande. Peraí, então quer dizer que a probabilidade do urânio subir é muito alta e a assimetria também é muito alta. Então a gente está na intersecção desses dois conjuntos. Agora você começa a entender que eu, como especulador de muito tempo, que coloco um pedaço do meu patrimônio nisso, estou procurando teses que estejam na intersecção dos dois conjuntos. E é por isso também que eu fiz a especulação minha de investimento em cobre, ela acabou ficando aqui também. Porque a gente vai continuar demandando cobre? Vai, o mundo vai continuar usando. E o preço do cobre vai aumentar, porque o cobre mais barato está sendo extraído, vai acabar, a gente vai precisar começar a extrair um cobre que tem um custo de produção maior, ele é mais raro, mais escasso, ou seja, eu preciso de movimentar mais toneladas para pegar, cavar mais fundo e por aí vai. Ou seja, a demanda de cobre vai subir no planeta com a eletrificação, a produção vai ter o seu custo aumentado, quer dizer que o preço do metal vai subir. É uma probabilidade tão grande isso acontecer que eu vou botar ele nessa categoria aqui, desse lado de cá. E mais uma vez, eu não vou fazer minha especulação comprando cobre, porque se o cobre dobrar de preço, apenas dobrar de preço, empresas vão valorizar 10, 20, 30 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me alocar também, eu vou fazer minha exposição em negócios que tenham assimetrias dessa mesma forma, eu vou botar eles também para o conjunto de cá. Na verdade, eu consigo, em alguns negócios de cobre, estar na intersecção dos dois conjuntos também. Então, são só exemplos de forma como eu tenho feito especulação. Porque quando você diversifica, mesmo que você tenha perda de um ou outro, uma tese de muita probabilidade, sobra a outra tese. E se você botou, vamos lá, eu tenho R$100, eu coloquei R$1 especulando em cobre, R$1 em urânio, e um deles só vinga, ele paga a entrada dos dois. Ou seja, se uma tese muito assimétrica vinga, ela acaba salvando toda a sua carteira de especulação sozinha. Muito bem, eu queria falar sobre probabilidades para concluir esse assunto sobre especulação. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, pergunta aqui embaixo. Vamos conversar sobre o assunto. Dê o seu like, compartilhe, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos seguir em frente. Até mais. Tchau, tchau.